Gravando, então, de novo, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Semana passada a gente começou a falar de biogeografia e hoje nós vamos encerrar esse assunto. Mais uma vez, dúvidas, comentários, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu gosto quando vocês participam da aula, beleza? Então, semana passada a gente começou a falar aí de biogeografia e vamos fazer uma breve revisãozinha. Falamos que a distribuição da vida no espaço, ela não é aleatória, então a biogeografia, ela vem para interpretar isso, a distribuição da vida no espaço geográfico, né? Por que a gente tem alguns determinados tipos de espécies em áreas tropicais e não temos as mesmas espécies em áreas frias? Em regiões frias, por exemplo, né? Por que a gente tem pinguim onde neva, mas a gente não tem pinguim na Amazônia? Então, a distribuição ela não é aleatória, ela tem total relação com os aspectos físicos do planeta Terra. Clima, principalmente, né? Principalmente clima mesmo, mas também outras questões, como relevo, altitude, enfim. Aqui, esses mapinhas eram só para demonstrar como que a distribuição de climas e a distribuição de vegetação é bem parecida. Então, a gente tem, uma total relação da distribuição climática com a distribuição da vegetação na superfície do planeta, né? Nós falamos disso já. E aí a gente começou a falar sobre os biomas, né? Biomas frios, os biomas temperados e os biomas tropicais. Então, a gente falou de tundra, falamos de taiga, falamos das florestas temperadas, das pradarias, falei para vocês não confundirem com padarias, as savanas, a vegetação mediterrânea e as florestas tropicais e equatoriais, de climas quentes aí, então, latifoliadas, lembram, né? Folhas largas, inclusive, eu tenho uma cachorrinha, minha cachorra se chama Kiara, mas a próxima vez, se um dia eu for ter outra cachorrinha, eu vou chamar ela de foliada, porque quando eu falar para ela latir, eu vou lembrar da Amazônia, né? Latifoliada. Né? Sempre para lembrar da floresta amazônica e da Mata Atlântica, nossas florestas tropicais aí, ombrófilas. E também os desertos e os semidesertos, como o semiárido aqui, essas regiões mais secas, mais áridas, beleza? E isso é o que eu estava colocando aqui nos slides no começo da aula. Essa é mais ou menos uma forma que a gente pode interpretar a vegetação aí no nosso planeta, né? A gente tem aqui os biomas que a gente estava vendo, tundra, floresta boreal, né, que são as taigas, a floresta temperada, savana, o chaparral, que também é um outro nome aí para a floresta mediterrânea, os desertos, mais desertos aqui, e olha a relação, essa pirâmide, ela também é um gráfico, certo? E a gente interpreta aqui, conforme a gente vai aumentando a umidade, a gente vai ter mais vegetação, e aqui a diminuição da umidade, a diminuição hídrica, a gente vai ter áreas mais secas. E aqui também embaixo a gente tem as áreas mais quentes, e aqui em cima as áreas mais frias, né? Ó, região tropical, aqui a gente tá, imagina como se a gente estivesse pegando da linha do Equador aqui, mais ou menos, até os polos, beleza? Então, a gente tem aqui as florestas tropicais na região tropical, na região temperada a gente tem a floresta temperada, as savanas, os chaparraus e também os desertos. Na região subártica, lá já na região temperada e o círculo polar ártico, a gente vai ter a floresta boreal e a tundra já lá na região ártica mesmo. Então, né, eu espero que essa pirâmide ajude a interpretar um pouco como é que se dá essa relação, essa transição da vegetação e dos biomas no nosso planeta. Tem total relação, então, com a questão da umidade, né, aumento da umidade ou diminuição hídrica, e com a temperatura. Então, tem tudo a ver com o clima, lembra? Porque temperatura e umidade, eles são dois dos principais fatores que a gente usa para determinar climas. Então, vegetação tem tudo a ver com clima, né? Isso só está confirmando ainda mais essa teoria de que vegetação tem tudo a ver com clima. Beleza? E aí agora a gente começou a falar sobre a distribuição da vegetação no Brasil. Falamos dos biomas brasileiros, a gente tem duas formas de classificar a vegetação no Brasil.
Uma é em biomas e a outra em domínios morfoclimáticos. Então, a primeira é em biomas, que segue a mesma lógica dos biomas do planeta. A gente vai ter nossas florestas tropicais também, só que aqui no caso a gente chama elas de floresta amazônica e mata atlântica, a gente divide em dois tipos diferentes, mas que na classificação mundial seria florestas tropicais. E são florestas tropicais, mas a gente percebeu que tem a Mata Atlântica tem umas características diferentes da Amazônia, então a gente separou em duas florestas tropicais diferentes. A gente tem a nossa caatinga, que é o nosso semiárido, seria o nosso semideserto, certo? Os pampas lá no sul, no Rio Grande do Sul, que seria as pradarias, aqueles campos abertos, né? Aí aqui a gente chama de pampa. O cerrado, que nada mais é do que uma savana, assim como a savana africana, que é super famosa, a gente tem a nossa savana aqui, só que a gente chama ela de cerrado, mas as características são basicamente as mesmas. E o Pantanal, que o Pantanal aí sim, ele é uma coisa muito específica daqui do nosso Brasil, da América do Sul, né? Na verdade, né? Um bioma mais específico, ele concentra características de outros biomas, beleza? E tem uma característica muito particular, que é a questão da dinâmica hídrica, essa área que alaga, fica grande parte do ano alagada, né? E uma parte do ano mais seca, então tem uma dinâmica muito própria. Beleza? Mas a gente vai falar um pouco dele também. E a outra classificação são os domínios morfoclimáticos. Classificação proposta pelo geógrafo Aziz Absaber. Vocês já viram esse nome? Ele foi um dos caras que propôs como dividir o relevo brasileiro. Lembram? Tinham três: o Haroldo Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. O Aziz Absaber estava lá no meio do caminho e, além de propor aquilo lá, ele também propôs os domínios morfoclimáticos, que talvez seja a teoria, uma das teorias mais importantes e mais famosas dele também, né? E a classificação em domínios morfoclimáticos é muito brasileira, é muito nossa, porque quem propôs ela foi o geógrafo brasileiro, pensando no território geográfico brasileiro, né? Então, não dá para a gente falar aqui quais são os domínios morfoclimáticos dos Estados Unidos, da Argentina. A gente não tem essa classificação, foi uma classificação pensada para o território brasileiro. E é super importante da gente entender, beleza? Então, a classificação dos domínios morfoclimáticos foi proposta pelo Aziz e considera, além de fatores biológicos, aspectos físicos de cada região, como o relevo, o clima, a hidrografia e o solo, beleza? Então, esses são os domínios morfoclimáticos, né? O domínio amazônico, o cerrado, né? E eles seguem mais ou menos a mesma lógica dos biomas, a gente já vai ver. As caatingas, as araucárias, as pradarias, né? Pradarias, lembram? E os pampas, basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Na verdade. E percebam que a gente tem, muito importante aqui no meio, as faixas de transição. Por quê? Porque o Aziz, ele percebeu que as coisas não mudam de um município para outro, digamos assim. Não mudam de um ponto para outro. Eu estou aqui na Amazônia, eu dei 3 passos, eu estou na Caatinga. A vegetação mudou totalmente, né? Então, existe uma faixa de transição, uma área em que esse bioma vai se transformando em outro, em que essa vegetação vai se transformando em outra. E no caso dos domínios morfoclimáticos, não só a vegetação, mas também os aspectos físicos em geral. A geologia vai mudando, a geomorfologia, o relevo, o clima, a dinâmica hidrográfica, enfim, a gente vai tendo uma mudança na paisagem, né? Então é isso. O domínio morfoclimático, ele é como se fosse uma classificação de paisagens brasileiras. Daria para a gente interpretar assim, dá para a gente interpretar assim, né? Então, a gente está identificando diferentes tipos de paisagens. E essa paisagem não muda de uma hora para outra. Ela vai se transformando em outra. E nesse período em que ela está começando a perder características de uma paisagem e começando a ganhar características de outra, a gente chama de faixas de transição. Beleza? Que estão sempre aqui entre um bioma, um domínio e outro. Beleza? Então, basicamente é isso. O Aziz pegou, misturou clima com relevo e vegetação, veio o Aziz e criou ali os domínios morfoclimáticos, essa teoria dos domínios morfoclimáticos,
que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, só fazendo uma comparação aí das semelhanças entre a classificação de biomas, que é uma coisa, e a classificação de domínios morfoclimáticos, que é outra. A gente tem a Amazônia nos dois, a gente tem o Cerrado, e aqui onde a gente tem a Mata Atlântica, né, nos biomas, aqui nos domínios morfoclimáticos, a gente tem o domínio dos mares de morros. Vamos falar dele também. A gente também tem o domínio das araucárias, que pega o que seria aqui Mata Atlântica. Então, a gente divide a Mata Atlântica em dois. Uma paisagem que é mais a de mares de morros e a paisagem que é mais das araucárias, da mata de araucárias. A gente tem as pradarias aqui para relacionar com os pampas, e a caatinga, claro, e o Pantanal a gente tem como bioma, né, um tipo de vegetação pantanal, pantaneira, mas a gente não tem um domínio morfoclimático do Pantanal, e a gente já vai falar por quê. Beleza? Ficou claro, né, a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos? Quando a gente está falando de biomas, a gente está falando de vegetação e os animais que vivem ali. A gente está falando de fauna e flora, mas principalmente vegetação. Beleza? Principalmente flora. Quando a gente está falando de domínios morfoclimáticos, claro, a gente considera fauna e flora, mas a gente considera também outras questões. O solo, o relevo, a geologia, como fluem aqueles rios. Enfim, a gente está considerando um aglomerado de fatores aí da geografia física, como um todo. Beleza? Então, se ainda ficou uma dúvida, vocês me avisem. Mas, basicamente, a diferença é essa. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, então, dos nossos domínios morfoclimáticos. Então, a Amazônia. Aqui eu fiz uma forma em que a gente está comparando os dois, tá? Então, onde a gente tem ali a Amazônia, a gente tem o bioma da floresta amazônica e a gente tem o domínio morfoclimático amazônico, né? Os limites são bem parecidos, olha lá. É a floresta amazônica, o domínio morfoclimático. Mesma região ali, né? A gente tem, então, lá uma floresta equatorial, que nada mais é do que a maior floresta equatorial do planeta. Ombrófila, lembram que ela gosta de chuva, né? Então, ombrófila e densa. Ombrófila porque ela gosta de chuva, então chove direto ali, isso é super bom para a floresta, porque ela curte uma chuvinha. E densa porque é uma vegetação adensada, as árvores são muito próximas umas da outra, né? Você vai precisar, no mínimo, de um facão para andar ali no meio daquela floresta, porque ela é densa, a vegetação é densa, toda muito aglomerada, toda muito perto uma da outra. É isso que significa quando a gente fala que uma floresta é densa. Beleza? Bom, ela é adaptada ao característico regime pluvial e fluvial da região. Lembram dessas palavras? Pluvial, tudo que tem a ver com chuva. Quando a gente está andando na rua e vê aquelas tampas de bueiro escrito águas pluviais, significa que ali passa uma rede que capta a água da chuva para levar a água da chuva embora e não deixar que alague aquela rua, por exemplo. Então, pluvial tem a ver com chuva e fluvial tem a ver com rio. Então, quando a gente fala que ela é adaptada ao regime pluvial e fluvial, quer dizer que ela é adaptada a essa dinâmica de chover quase todos os dias, né? E também a dinâmica do rio que enche, fica cheio uma época do ano, depois diminui. Ou seja, tem vegetação adaptada a ficar debaixo da água uma parte do ano, entende? Então, isso que é essa adaptação ao regime fluvial. Eu devo estar perguntando o que é ombrófila mesmo. A ombrófila é que gosta de chuva, né? Eu não lembro agora qual que é a etimologia, mas o ombro, não lembro se vem do latim ou do grego, mas é para chuva, né? Água, em geral. Então, ombrófila é que gosta de chuva. É basicamente isso. É um lugar chuvoso, beleza? Se dá bem com muita chuva ali. Bom, que mais sobre a Amazônia? O seu relevo característico permite a formação de 3 diferentes grupos de matas, né? Claro, a gente tem a floresta amazônica, a selva, a mata. Mata, a gente pode classificar essa mata em diferentes tipos. E são elas a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Olha aqui o desenho demonstrando aonde elas estão. A mata de igapó vai ser essa amarelinha aqui. Amarelinha? Pera. Cadê?
Então, a mata de igapó é essa florestinha que está dentro da água, ou seja, ela tem raízes adaptadas a ficar debaixo da água praticamente o ano todo. É aquela floresta bem na beira do rio mesmo, que quando o rio enche, ela fica totalmente debaixo d'água. Vocês lembram lá na aula de hidrografia que eu mostrei um videozinho para vocês que era o planeta respira água, né? E aí tinha a hora que a água subia e tampava as árvores. E aí depois a água descia, as árvores ficavam expostas de novo. A mata de igapó ela está adaptada a ficar totalmente debaixo d'água quando o rio sobe, né? Então é isso que é a mata de igapó. Essa mata que tem total relação ali com a beira da água mesmo, a ponto de aguentar ficar afogada uma parte do ano e ainda assim sobreviver, beleza? A mata de várzea, ela é uma camadinha depois. Ela é uma mata que ela tá acostumada a ficar na seca, na terra seca, uma parte do ano, na parte em que o rio tá mais, na época do ano em que o rio tá mais baixo, a época de menos chuvas, né? Em geral, o inverno ali. E ela tá acostumada a ficar também com as raízes totalmente cobertas de água na época em que o rio está mais cheio. Então, a mata de igapó, ela está sempre ali na água. Já de várzea, não. Uma parte do ano ela está debaixo d'água, outra parte do ano ela está em terra seca, terra firme, certo? Então, ela está adaptada a essa variação aí também. E a mata de terra firme, o nome já diz, é a mata de terra firme mesmo, né? Ela está sempre numa área mais seca. Dificilmente o rio chega a subir a ponto de pegar as raízes e cobrir, né, cobrir o chão ali onde essa mata de terra firme está. Então, ela é uma mata de terra firme, ela está mais adaptada ao solo mais seco, certo? Então, esses são os 3 tipos de mata aí do domínio morfoclimático amazônico, da floresta amazônica como um todo. Então, o relevo tem essa característica, né? Então o relevo ele vai ser mais baixo ali perto dos rios e vai subindo conforme vai se afastando dos rios, né? Dando possibilidade para esses 3 tipos de mata: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, beleza? Bom, sofre constantemente com grandes desmatamentos, a gente vem acompanhando, né, o desmatamento da Amazônia, que ameaça a sua biodiversidade e, portanto, trata-se de um bioma alvo de grandes preocupações ambientalistas, né? A gente sempre vê aí, quando a gente vê questão ambiental, sempre a defesa da Amazônia, sempre falando-se como é importante proteger a Amazônia, porque é um bioma que está sendo fragilizado mesmo pelo avanço do uso, né, do uso humano do solo, enfim. Então, um bioma razoavelmente sensível. Tinha um videozinho aqui, deixa eu ver se vai abrir. Acho que não. Ah, era um site. Peraí. Acho que vai abrir agora. Que era para mostrar para vocês justamente como que quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, e às vezes a gente pensa que às vezes a gente fala tanto, né, que acaba banalizando. Cadê vocês que sumiu o aqui? Achei. Que acaba banalizando, mas é uma coisa séria, é uma coisa, né, a ser pensada. Eu já mostrei para vocês esse site, é o Google Engine. Ele mostra fotos de imagem de satélite desde 1984 até hoje, para a gente fazer uma comparação. Vou mostrar aqui para vocês. Pegar uma região qualquer da Amazônia aqui, não estou nem nada, nenhum lugar em mente, mas eu acho que aqui vai ser um lugar bom para a gente ver. Aqui, ó. Vejam essas aberturas aqui. Vou colocar o Google para a gente ver desde 1984, imagens de satélite, né? A gente vendo a mudança. Olha como foi aumentando a área desmatada. É bem nítido, né? Principalmente quando a gente compara a primeira foto com a última, como ao longo do tempo isso foi avançando. Olha como isso foi avançando para cá também. Aqui estava tudo verdinho, né? E olha como o desmatamento vai avançando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, é disso que a gente está falando, né? Essas são as ameaças, né? O uso do solo vai mudando, o desmatamento vai avançando para dentro da floresta. Olha lá, um outro ponto qualquer.
Vê a diferença, né? Isso aqui já lá no baixo, Amazonas, enfim. Você vê, eu joguei um lugar aleatório. Então, quando a gente fala da preocupação com a Amazônia, é disso que a gente está falando, né? O desmatamento realmente está avançando. Quando a gente fala lá, vocês veem notícias que foram desmatados não sei quantos campos de futebol, é real, né? E hoje a tecnologia permite que a gente enxergue essas coisas. O Rodrigo está perguntando se é verdade que a Amazônia tem risco de virar deserto, porque o solo é muito arenoso. Então, o processo de desertificação tem tudo a ver com o desmatamento e tem tudo a ver com o tipo de solo também. Se o solo é muito arenoso, eu não sei se essa informação está necessariamente correta, mas eu sei que o solo é muito ácido, isso eu sei. Essa informação eu acho que é mais firme, assim. Agora, virar deserto, assim, claro, o risco sempre existe. Só que ainda bem que a Amazônia ainda é um bioma muito grande, ainda é uma floresta muito grande. E apesar do desmatamento estar avançando, ainda tem muita floresta. Então, pode ser que algumas regiões acabem virando mesmo. Assim como a própria Mata Atlântica, né? Vocês têm visto essas notícias, não tem? Eu esqueci o nome do fenômeno agora, Rabu, enfim. Vocês devem estar vendo notícias aparecendo aí, volta e meia mostra Fantástico, por exemplo, dessas tempestades de areia no interior de São Paulo, no Mato Grosso, né? Que isso é um fenômeno de deserto. E por que isso aconteceu? Porque antes ali tinha Mata Atlântica, ela foi toda desmatada, foi dando lugares a pastos e plantios que deixam o solo expostos a ponto de, quando vem uma tempestade, uma ventania, toda essa areia e esse solo se levanta e a gente tem uma tempestade de areia onde, há anos atrás, a gente tinha Mata Atlântica, uma floresta tropical, né? Densa também, tal como é a Amazônia. Então, o risco existe. Por isso que a gente tem que se preocupar, evitar que isso aconteça, porque se a Amazônia é desmatada a ponto e o uso do solo muda, né, grande parte da floresta, nem precisa ser na floresta toda, a ponto de gerar esses fenômenos que estão acontecendo aqui no Sudeste, né, e no Centro-Oeste, de tempestades de areia, então vai mudar totalmente a dinâmica climática, né? E a gente já está vendo, já está tendo reflexos disso com crise hídrica e ainda tem floresta para caramba. Imagina se a floresta, né, vai se acabando cada vez mais rápido. Né? Por isso que é bem importante a gente pensar mesmo na preservação dos biomas, se a gente não quer que o clima mude, né? Se a gente quer que o clima continue minimamente agradável para a gente tem que se preocupar com essas coisas mesmo. Então, a chance existe sim. Claro que pode demorar centenas de anos. A Mata Atlântica tem sido desmatada há centenas de anos, há pelo menos 500 anos, né? Então, o risco existe. Pode ser que seja uma coisa a longo prazo, mas não é porque a gente não vai estar mais aqui que a gente não precisa se preocupar, certo? Então, voltando agora lá para nossos domínios morfoclimáticos, eu acho que sobre a Amazônia era isso. E aí, o próximo domínio é o Cerrado, outro bioma que também está sendo super desgastado, em que ele também está super fragilizado, principalmente porque o Cerrado ele está principalmente no Centro-Oeste, que, como a gente sabe, é a região que tem o maior avanço da agropecuária no nosso país. Então, é um bioma que ele, sim, resta poucos fragmentos naturais de cerrado, ele está muito desgastado mesmo. Dá para fazer um comparativo com as florestas temperadas lá no hemisfério norte, inclusive. Então, outro bioma que a gente precisa dar uma atenção. A gente fala muito de Amazônia, porque, claro, é a maior floresta do mundo, enfim, mas o Cerrado também merece toda a nossa atenção quando a gente pensa em políticas ambientais. Beleza? Então, o Cerrado é o bioma do Cerrado, a gente faz o comparativo aí com o domínio morfoclimático do Cerrado, é a nossa savana. A vegetação é composta principalmente por gramíneas, ou seja, aqueles matinhos baixos mesmo, mas também arbustos e árvores xeromorfas, que são essas árvores tortinhas, ó, todas tortinhas, né? E tem forte relação com as características do solo. O cerrado, a savana,
são vegetações de lugares tropicais, certo? Com aquela dinâmica de um inverno seco e um verão úmido. Então, a gente tem 3 a 6 meses secos, dependendo da região, e metade do ano úmida. Mas é importante que a gente tenha uma época do ano que é realmente bem seca. E o cerrado, ele é adaptado a sobreviver a essa época do ano que é mais seca. O solo, então, ele é mais profundo, as raízes são mais profundas. Inclusive, existe, né, um comparativo que o pessoal faz de falar que o cerrado, ele é a floresta de ponta cabeça, né? Porque as raízes são profundas, ele é tão a vegetação, ela é tão profunda para baixo quanto ela é alta para cima, ou até mais, porque as raízes precisam chegar nos lençóis freáticos, nos aquíferos, para captar água e conseguir se manter nessa época mais seca, né? Então a gente tem bastante água aí no subsolo do cerrado, em geral, beleza? Porque a água vai percolando, né? Então, claro, a água evapora na época seca, mas sobra um pouco de água ali na profundidade do solo, e é por isso que a gente tem essas raízes adaptadas, os galhos todos tortos, porque essa característica da planta ser toda tortinha tem uma relação com a quantidade de água que ela tem, né, disponível ao longo do ano. Bom, é o segundo maior bioma do Brasil, com grande potencial aquífero, como eu estava falando agora, e pode apresentar diversas fitofisionomias. Fitofisionomias é a carinha, a fisionomia das plantinhas. Qual que é a cara das plantinhas ali, né, da vegetação? Então, a gente vai ter no cerrado essas formações campestres, que parecem mais campos, ou seja, aquela matinho baixinho e tal. Eu gosto muito de passear, de viajar, de fazer trilha, e uma vez eu fui para fui para uma Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. E lá é cerrado. E é horrível fazer trilha no cerrado porque o sol está em cima da sua cabeça, a vegetação é toda baixinha, então você tem o sol rachando no coco o dia todo, assim. A não ser quando você vai chegando perto da água, que a gente vai ter as matas ciliares, né, e as matas de galeria, que a gente vai ter vegetação mais alta, aí sim dá um alívio, porque dá uma sombrinha em cima da nossa cabeça, o ar fica um pouco mais úmido, porque a vegetação faz com que o ar fique mais úmido ali. Então, a gente vai caminhar no cerrado, a gente vai caminhar aqui com o sol rachando no coco, aqui nas formações campestres, depois a gente vai para essas formações savânicas de arbusto, e aí a vegetação vai aumentando, aumentando, conforme a gente vai chegando perto dos corpos hídricos, conforme a gente vai chegando perto dos rios. A gente vai ter a mata de galeria. A mata de galeria, ela chama de galeria porque a vegetação se encontra, a gente tem árvore dos dois lados do riozinho, mas em cima do rio elas meio que se encontram, né? Como se fizessem uma galeriazinha assim, em cima do corpo hídrico, né? Geralmente rios que são mais estreitinhos. E a mata ciliar é quando o rio é mais largo, a ponto de não dar para as árvores se encontrarem lá em cima. Então, essa é a diferença de mata ciliar e mata de galeria. Beleza? A gente tem o cerrado denso com a vegetação tudo junta, o cerradão, que são as árvores mais altinhas, cerrado ralo, que é quando as árvores são mais espaçadas. Então, a gente tem todas essas carinhas aí, mas é tudo cerrado. A vegetação é bem específica, bem adaptada a esse clima seco, enfim. Então, a gente tem aí a relação com o solo, né? O solo que armazena água e a vegetação que consegue captar essa água. A gente tem essa relação com o relevo, porque a gente também vai ter, onde a gente tem vegetação, a gente vai ter áreas mais baixas. Então, onde a gente tem áreas mais baixas, mais vales, a gente vai ter vegetações mais altas, certo? Então, de novo, só para a gente pensar aí na questão do domínio morfoclimático, toda essa relação, relevo, solo, geologia, enfim, tudo isso culmina aí no domínio morfoclimático do cerrado. Eu acho que ele é o mais redondinho, inclusive, para a gente pensar em domínios morfoclimáticos. Bom, a Caatinga. Quem já viu o Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, viu como que é a paisagem da Caatinga, né? É aquilo ali, esse clima mais seco, é o nosso semiárido brasileiro, predominante no sertão nordestino. Então,
Quem não viu essas grandes obras aí do cinema brasileiro, fica a dica, porque além de serem super divertidas e super culturais, dá para a gente ver bem legal como que é essa paisagem da Caatinga, beleza? Vegetação xerófila, espinhosa e caducifólia. Xerófila é aquela vegetação toda tortinha. Espinhosa e caducifólia. Caducifólia é aquela que perde as folhas na época mais seca, e ela perde as folhas justamente para ela conseguir armazenar mais energia. Ela não precisa mandar energia para as folhinhas, então ela consegue preservar um pouco mais e sobreviver aos longos períodos secos do semiárido brasileiro, certo? E espinhosa, como os cactos e tal, que como a gente já viu, os espinhos, eles também são uma característica de climas mais secos, também é uma forma das plantas se adaptarem e armazenarem umidade, né? Para elas sobreviverem nessas épocas de longas secas, beleza? Contempla as bacias de rios intermitentes e rios poucos perenes, então isso é uma característica bem importante da Caatinga, rios intermitentes, certo? E ela também é um bioma, tanto um bioma como um domínio morfoclimático. Os rios intermitentes, lembram que eles secam uma parte do ano e na época mais úmida eles aparecem, e na época mais seca eles ficam secos, e na época mais úmida eles aparecem, essa intermitência, vai e volta, né? E poucos rios perenes. O grande rio perene da Caatinga, né, do sertão brasileiro, é o Rio São Francisco. E tem outros poucos, né? Então, a gente não tem muitos rios que têm água o ano inteiro. Em geral, são esses rios intermitentes. Os solos são pouco férteis e ricos em minerais, mas pobres em matéria orgânica. Então, a gente tem um solo mais árido, mais rochoso, né, mais com características daquela geologia, e pouca matéria orgânica, porque a gente não tem nem tanta vegetação assim, né, nem tanta fauna assim, para lançar matéria orgânica naquele solo. Beleza? Como a gente viu lá em pedologia, a gente tem uma relação. O solo tem um tanto de mineral, um tanto de matéria orgânica. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da localização geográfica mesmo. Bom, os pampas ou pradarias, nos biomas a gente chama lá de pampas, mas na classificação de domínios morfoclimáticos a gente chama de pradarias. A gente tem essa vegetação de pradaria, que é como se fosse um campo mesmo, né? Campestre, rasteira, composta por gramíneas e um tapete herbáceo baixo, ou seja, aquelas graminhas, um tapetinho, um tapetão, na verdade, né? Uma coisa que eu gosto de relacionar os pampas, as pradarias e tal, com a localização geográfica onde elas estão no sul, é que, em geral, gaúcho e argentino gostam muito de churrasco, né? Sempre que eu vejo uma churrascaria, em geral, tem relação com alguma coisa do sul. Caminho do Sul, Saudade do Sul, não sei o que, gaúcho, argentino, enfim, tem sempre uma relação com essas regiões, porque a gente tem uma vegetação natural lá, de campos que parecem pastos e que são super ótimos para espécies que pastam, como vaquinhas e boizinhos, que depois vão virar esse churrasco, né? Então tem uma relação aí, a gente até pensar a relação, e isso é uma coisa bem legal quando a gente estuda um pouco mais a fundo domínios morfoclimáticos, para quem curte esse lance da gastronomia e alimentação, dá para a gente relacionar muito bem características geográficas com hábitos alimentares de cada região, né? E aí isso é um exemplo, né? Onde a gente tem uma vegetação natural que é praticamente um pasto, a gente tem gente se alimentando de espécies que pastam, certo? Então dá para a gente fazer uma relação com a alimentação. Isso é muito legal. Eu queria um dia, sei lá, fazer um levantamento disso e contar mais para vocês, é que a gente não tem tanto tempo, né? Mas é uma relação legal para a gente pensar também. Bom, o que mais? Também conhecidos como campos sulinos ou campanha gaúcha. O relevo é suavemente ondulado, o que faz sentido, porque a gente tem um relevo ondulado, ou seja, meio monótono, né? Tá sempre ali do mesmo jeitinho, a gente não tem um morrão, de repente, no meio do caminho, um decidão, um rio enorme passando no meio, então a gente tem uma coisa mais monótona, um relevo mais ondulado, e faz sentido que a vegetação também seja mais monótona, assim, né? Um tapetão.
beleza? Os solos são pouco férteis, mas bastante propícios à erosão, e a gente tem ali um uso do solo de pecuária extensiva, principalmente aí nessa região, que é isso que a gente vem falando, né? Alimentação, os bovinos, o pasto, o churrasco, enfim, tem toda essa relação, beleza? O Pantanal, ele faz parte lá, ele é um bioma, o bioma Pantanal, mas a gente não tem um domínio que contemple as características do Pantanal, beleza? O do Pantanal estaria ali numa área de transição, beleza? Bom, formações vegetais variadas, a gente tem florestas pluviais, não, então florestas que gostam de chuvas, as ombrófilas lá, pluviais, áreas de cerrados também, então a gente tem floresta tropical, a gente tem cerrado, a gente tem campos arbustivos, ou seja, a gente tem uma mistura de coisas ali, e é por isso que o Aziz não classificou isso como um domínio morfoclimático específico, mas sim como uma área de transição, porque a gente tem características um pouco de Amazônia, um pouco de cerrado, a gente tem características, uma mistura, é como se fosse uma área de transição mesmo. A paisagem está mudando da Amazônia para o cerrado, ali, por exemplo, né? Então, por isso a gente não tem um domínio morfoclimático específico. Olha eu trocando as palavras. Bom, o relevo em geral é plano, são planícies, dominada por cheias fluviais. Claro, um negócio alagar e ficar cheio da água, assim como a gente vê, que é uma característica forte do Pantanal, é claro que tem que ser um lugar plano. Então, a gente tem planícies. Lembram? Planície tem relação com água. Ela é plana porque a gente tem ação da água ali. Então, um lugar de relevo plano. Bom, tem grande parte de suas terras inundadas entre outubro e abril. A galera lá andando de cavalo dentro da água, porque grande parte das terras ficam inundadas mesmo. E também é chamado de complexo do Pantanal ou Pantanal Mato-Grossense, o que é uma redundância, porque o Pantanal está no Mato Grosso mesmo, né? Mas a gente chama aí também de Pantanal Mato-Grossense, beleza? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, a gente tem, então, um bioma para ela, a Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical, mas ela também contém, quando a gente for pensar em domínios morfoclimáticos, a gente está pensando no domínio dos mares de morros e no domínio das araucárias, beleza? Já vamos falar deles. Bom, falando ela como floresta, é uma floresta tropical, considerada estacional semidecidual. O que isso significa? Estacional quer dizer que ela tem relação com as estações do ano mesmo, certo? E semidecidual, o decíduo, tem a ver com aquilo das folhas caírem. Então, algumas espécies perdem folhas, outras não, certo? Por exemplo, o ipê, né? O ipê é uma espécie típica de Mata Atlântica que às vezes perde folhas, mas a gente tem várias outras espécies que não, beleza? A vegetação é umbrófila, gosta de chuva, que ela pode ser densa, uma floresta fechada, ou ela pode ser aberta, ou ela pode ser mista, ou seja, a Mata Atlântica pode qualquer coisa nela, assim, de vegetação. Ela é bem variada, bem heterogênea, mas ela é uma vegetação tropical. E, né, isso, de clima quente, umbrófila, gosta de chuva, beleza? Ela é chamada de Atlântica porque se situa ao longo da costa brasileira, né? E sob influência da maritimidade do oceano. Então, ela gosta de umidade, ela gosta da umidade que vem do oceano. Então, a Atlântica ali, porque ela tem toda a relação com a umidade que vem do oceano, beleza? Contempla diferentes bacias hidrográficas, como a gente viu lá na aula de hidrografia. A gente tem a bacia de São Francisco, a gente tem a bacia do Paraná, e a gente tem a bacia do Rio Doce, enfim, várias bacias hidrográficas, e possui solos rasos, ácidos e úmidos. Sofreu grande desmatamento ao longo da história do Brasil e hoje conserva apenas 7% de sua área original. Olha o que era a Mata Atlântica quando os portugueses chegaram. Olha o que é a Mata Atlântica hoje, né? Então, a Mata Atlântica, como eu disse, ela vem sendo desmatada ao longo de 500 anos. E a gente tem tido fenômenos aqui, agora, recentemente, que são típicos de deserto, né? Onde antes era Mata Atlântica. Então, quem garante que isso não vai acontecer com a Amazônia se a Amazônia não continuar sendo desmatada nesse ritmo, certo? Aí eu coloquei aqui um adendo, né? Falando do SOS Mata Atlântica,
que é uma ONG de proteção e recuperação da Mata Atlântica, e o símbolo deles é a bandeira do Brasil sem o verde, porque o verde da bandeira do Brasil representa as nossas matas e a Mata Atlântica praticamente já era, então não dá para dizer que a bandeira nossa é mais totalmente verde, né? Então, é uma crítica, claro, ao desmatamento da Amazônia, e é isso, né? Olha o que era, olha o que virou. Sobrou só 7% do seu território original, mas claro, porque a maior parte das capitais brasileiras está aqui, onde era a Mata Atlântica, inclusive a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades brasileiras estão ocupando o território que um dia foi mata. Que mata? Mata Atlântica. Beleza? E aí, a gente, pensando em domínios morfoclimáticos, a gente tem, onde a gente tem a área da Mata Atlântica, o domínio dos mares de morros, né, contemplado no bioma Mata Atlântica, tem no relevo sua principal característica, então, e, né, o nome já diz mares de morros, morros são relevo, então é a principal característica desse domínio morfoclimático, né, composto por morros de vertentes arredondadas, ou seja, são esses morros que eles parecem bolinhas olhando de cima, né? Se a gente olhar assim, ó, esse daqui mesmo, a gente não. Se ele fosse tudo de uma cor só, a gente podia achar que é o mar, né? Com ondas do mar balançando assim. Então, um mar de morros, né? Morro até perder de vista, até onde sua vista não enxerga mais. Morrinho do lado de morrinho, de morrinho, de morrinho, certo? A vegetação tem essa característica de floresta tropical úmida, que é a Mata Atlântica, mas a principal característica mesmo são esses morrinhos arredondados. Então, morro, 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 um morrinho do lado do outro. Morrinho, 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 morrinho. Vocês entenderam, né? Morro até perder de vista, como um mar mesmo. Então, um mar de morros. Eu, particularmente, acho uma paisagem muito bonita. E a gente mora quer dizer, para quem está aqui, né, no estado de São Paulo, a gente mora nesse domínio morfoclimático. Então, em qualquer lugar que a gente subir, um mirante, no Pico do Jaraguá, a gente vai olhar a paisagem, vai ver morro, 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 o mar de morros, beleza? Eu gosto bastante, acho bem bonito. E o domínio das araucárias, que também é contemplado no bioma da Mata Atlântica, na região de clima subtropical e nessas áreas que são mais altas, na região sul e sudeste. Né? Então, onde a gente tem áreas mais altas, a gente vai ter um clima um pouco mais frio, favorável à formação dessas lindas árvores, que são as araucárias, certo? As araucárias são essas árvores mais de altitude, de climas um pouco mais amenos, né? E a gente tem uma parte do sul e sudeste que é um pouco mais alta, as serras catarinenses, a Serra da Mantiqueira aqui, e a gente vai ter, então, essas matas de araucárias, o domínio das araucárias. A vegetação predominante é a araucária, né? Ou coisas correlatas, né? Essa árvore mais de clima um pouco mais friozinho, também chamada de mata de araucárias ou mata de pinhais, mas hoje resta apenas 10% da vegetação original também. Também é uma área aí, o sudeste como um todo, né? Uma área que foi bem modificada, a paisagem foi bem modificada. E aí, outras paisagens e ecossistemas que estão nas beiras ou nas áreas de transição, vamos só falar de algumas delas rapidamente. Uma delas é a mata de cocais, né? É um tipo específico de cobertura vegetal, que é uma zona de transição entre Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, lá no Maranhão e no Piauí. Essa é a carinha dela, ó, da mata de cocais, ou seja, a gente tem um monte de coqueiro, um do lado do outro, bonitinho pra caramba, né? E eles mais esparsos, mais longinhos. Então, a gente está saindo daquela característica de Amazônia fechada, floresta densa, e a vegetação vai se esparçando, vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Né? A gente passa pela mata de cocais, que vai se abrindo até a gente chegar ali no Cerrado, que tem os campos, ou então na Caatinga, onde a gente tem uma vegetação bem mais esparsa e menos densa mesmo, né? Bom, só vegetação de floresta ombrófila aberta, como a gente viu aqui, aberta, né? Composta predominantemente por palmeiras, né? Eu falei coqueiros, mas palmeiras, sei lá, vocês entenderam, né? Bom, os manguezais são ambientes úmidos nas zonas de transição entre o marinho e o terrestre. Então, eles estão nas praias, entre o mar e a costa, certo? Possui vegetação resistente ao fluxo das marés
e está presente em diferentes pontos do litoral brasileiro. A gente tem vários pontos do litoral, várias cidades litorâneas em que a gente tem essa vegetação de mangue entre a praia e o continente, digamos assim, certo? É uma vegetação que está adaptada também à subida da maré, a maré sobe, e inclusive ela costuma ser chamada de berçário do mar. Muitas espécies vêm depositar seus ovinhos ali no mangue, né? Porque ela é uma área que a vegetação faz com que a maré seja um pouco mais amena, a força da água seja um pouco menos bruta e os ovinhos consigam ficar ali, os nenéns nascer e ficarem sossegadinhos antes de ir para o oceano, né? Então, são ecossistemas bem importantes também, os mangues, beleza? As restingas também estão ali entre a praia e o continente, só que ela é uma vegetação mais rasteira, se forma nos bancos de areia próximo ao mar, né? Se você já foi para a praia e teve que passar por uma graminha meio espinhenta antes de chegar na areia, essa graminha é a restinga, certo? Também uma vegetação bem importante ali, né? Que cresce basicamente na areia da praia. Um ecossistema bem importante também. E as dunas são montanhas de areia criadas a partir de processos eólicos, ou seja, o vento vem juntando areia e forma aquele monte de areia, uma montanhazinha de areia, certo? Podem ser estacionárias ou migratórias, se movendo através do vento, ou seja, um monte de areia que se formou e ficou ali, mas também pode ser um monte de areia que hoje você vê ele ali, no outro dia ele não está mais, porque ele foi embora, né? O vento continuou carregando areia e agora carregou aquele monte para um outro lugar. Essas são as dunas migratórias, elas mudam de lugar mesmo, porque o vento continuou agindo. Inclusive, estive em Cabo Frio uma vez, e lá tem bastante duna. Tem um trecho da estrada que tem dunas dos dois lados de areia. E tem umas placas, né, falando tipo, trecho sujeito à passagem de duna. E pode ser que o vento esteja trazendo tanta areia que você tenha que parar e esperar aquela areia toda passar antes de você seguir, porque a duna está meio que se movendo, né? Então, isso acontece. É a força do vento aí, né? Das nossas massas de ar. Elas podem ser encontradas em desertos ou, no caso do Brasil, em algumas praias, né? No litoral brasileiro, a gente tem, principalmente aí, um lugar bem famoso em que a gente tem dunas, os lençóis maranhenses, que a gente tem as dunas e forma, às vezes, umas poças de água entre as dunas, né? Tem um parque bem bonito lá. Com certeza vocês já devem ter visto fotos de artistas nos lençóis maranhenses, ou às vezes a gente brinca assim, né? Em casa a gente brincava, vai sair de férias, vai passar as férias, mas eu vou para lençóis. Lençóis maranhenses? Não, vou para os lençóis da minha cama, vou ficar dormindo o feriado inteiro. Então, você já deve ter ouvido essa piada, talvez, ou ouviram fotos de artistas nos lençóis. É um lugar muito bonito. Se vocês nunca viram, vale a pena dar um Google aí. Lençóis Maranhenses é lindo. E são as nossas dunas brasileiras, né? Essas principais dunas aí. Acho que teve até um Largados e Pelados nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Bom, e aí, só para a gente fechar, outros conceitos de biogeografia, coisas que é importante a gente saber que existe, né? Pensar. O primeiro deles é o endemismo. Vocês talvez tenham visto isso em bio. Mas o que é o endemismo? É o fato de uma espécie ser específica de um determinado lugar. Por exemplo, os cangurus são endêmicos da Austrália. Só tem canguru na Austrália. As características geográficas ali fizeram com que eles ficassem só ali. Qual que é, no caso, a característica geográfica? A Austrália é basicamente uma ilha, né? Uma ilha grande, mas basicamente uma ilha. Não tem como... E canguru não nada, eu acredito. Porque eles não saíram de lá. Então, eles são endêmicos de lá, certo? Assim como aqui, ó... Ah, não, peraí, essa é outra questão. E a gente tem vários lugares em que a gente tem espécies endêmicas. Eu ouvi semana passada, inclusive, um podcast sobre endemismo. É um assunto mais da biogeografia, desculpa, da biologia. Se vocês quiserem, eu passo o podcast para vocês. Mas que falava que a gente precisa pensar também em escala quando a gente pensa em endemismo. Por exemplo, os seres humanos são endêmicos do planeta Terra. Só tem ser humano no planeta Terra, até onde a gente sabe. Mas a gente também pode pensar em escalas micro. Por exemplo, pode ser que tenha uma bactéria aqui no meu quintal que não tenha no quintal de vocês. Então, ela é endêmica do meu quintal. Mas a gente pensando de modo geral, a gente tem
né? Isso para a gente refletir um pouco, a gente tem realmente espécies que só acontecem em determinados lugares. Espécies de vegetais, espécies de animais, enfim. Isso significa ser endêmico. Ela só ocorre naquele lugar, beleza? As barreiras geográficas também é um outro conceito bem importante, porque a gente tem espécies que não conseguem ir de um lugar para o outro porque tem algo ali no meio do caminho que não deixa elas passarem, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, uma estrada. Uma estrada, nada demais, um pássaro consegue passar de um lugar para o outro. Mas, de repente, uma espécie de tatu não consegue ultrapassar de um lado para o outro dessa estrada. E aí ela fica presa desse lado aqui e não consegue ir para o lado de lá, certo? Então, a estrada, nesse caso, é uma barreira geográfica, mas uma barreira geográfica pode ser uma coisa muito maior, pode ser um rio. O rio Amazonas é uma barreira geográfica impressionante. Há pesquisas que dizem que algumas espécies de pássaros, inclusive, esses pássaros menorzinhos, que não conseguem atravessar o rio, só acontecem numa margem do rio, e do outro lado não, né? Assim como outras espécies de animais. E assim, por exemplo, talvez a gente tenha duas espécies diferentes de onça-pintada, uma da Mata Atlântica e uma da Amazônia, porque elas não conseguem se encontrar mais, não conseguem mais cruzar seus genes, certo? Então pode ser que um dia a gente identifique que elas são coisas diferentes, certo? Então, barreiras geográficas, bem importante para a gente pensar. Populações insulares, que é a questão da teoria de ilhas, a espécie ficou ilhada, e a gente tem tudo a ver com barreira geográfica. Aquela espécie ficou ilhada naquele território. Então, aquele território vai ser o território dela, ela não vai conseguir interagir e trocar genes com espécies de outros lugares, né? Ela está ilhada. A gente tem um caso legal de populações insulares, que é a Ilha das Cobras, que fica no litoral paulista, ali no município de Itanhaém, e é uma ilha lá no meio do mar que não mora ninguém, mas mora um monte de jararaca. Elas ficaram ilhadas lá, né? Elas são jararacas ilhoas, porque elas são da ilha. Elas ficaram ilhadas lá porque um dia o nível do mar era mais baixo e elas conseguiam, enfim. Conforme o tempo foi passando, o nível do mar foi subindo e agora elas ficaram presas lá porque elas não sabem nadar e elas não conseguem voltar para o continente. Então a gente tem um monte de cobra nessa ilha e elas precisam comer alguma coisa. O que elas comem? Elas se adaptaram a subir em árvores para comer os pássaros que pousam naquela ilha, né? Então essa foi uma adaptação delas para sobreviver naquele espaço onde elas estavam agora ilhadas. Eu acho essa história bem legal e é bem próximo da gente. Então, só para exemplificar rapidamente, porque nossa aula já acabou. Então, só para finalizar, a gente também tem outro conceito, é o de variações biogeográficas em pequena escala. Os microclimas, as variações de altitude, enfim. A gente também tem uma variação das formas de vida, às vezes em pequenas escalas mesmo. Por exemplo, a gente tem vegetações que vão aparecer lá na beira da praia que não vão aparecer no topo da serra, né? E apesar de estar a poucos quilômetros de distância, a gente tem essa diferença por causa da altitude, por causa do microclima específico, que é mais úmido ali perto da praia do que no topo da serra, entende? Então, essas questões também, às vezes, fazem diferença quando a gente pensa na distribuição das espécies. Beleza? Tem mais alguma coisa que eu ia falar? Acho que é isso. Eu vou passar um videozinho para vocês, vou colocar lá no Classroom, um vídeo sobre a teoria dos refúgios do Aziz Absaber, que tem tudo a ver com essa questão as espécies ficarem ilhadas, das barreiras geográficas, e como foi que o Aziz percebeu isso na paisagem e percebeu que o clima mudou, a paisagem mudou, e às vezes as espécies que a gente encontra em determinados lugares, elas são indicativos de que o clima ali já foi diferente antes, sabe? De como que é cíclico e como que o nosso planeta está sempre em constante mudança, as coisas não são exatamente fixas, né? Apesar das mudanças serem a longo prazo, a gente não vê elas acontecendo. Hoje a gente vê com as mudanças climáticas, né? Mas em geral, não era para a gente ver as coisas mudando tão rápido, mas a gente consegue ver que elas já foram diferentes vendo dicas na paisagem. É basicamente isso. Ponho sim, vou colocar o link do podcast. Vou mandar o podcast no grupo, que eu não sei se eu consigo colocar o link dele no Classroom. E vou colocar esse vídeo para vocês no Classroom, junto com o material de aula. E é isso, gente. Obrigada por terem ficado esses 2 minutinhos a mais. Espero que vocês tenham gostado da aula.
Vou colocar o material lá no Classroom, vou colocar uma listinha de exercícios também. E dúvidas, sempre fiquem à vontade para me chamar, beleza? Não se preocupa com o atraso. Eu peço desculpa aí de tomar o intervalo de vocês um pouquinho, beleza? Então, gente, até a próxima aula. Bons estudos, boas aulas, boa semana e sempre chamem quando precisar de alguma coisa, tá bom? Beijos. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada pela presença.